professora. Exatamente, professora. E o que vocês escutaram falar? Vocês lembram? Bora puxar a memória aí. Gente, importante, não se preocupem em errar, vocês ainda são alunos. O importante é colocar para fora a ideia que você tem, porque você não sabe se você, de repente, você está correto e não sabe que está correto. Se você ficar esperando só eu falar, você não vai apreender o conteúdo. Não é porque a aula está sendo gravada, não se enfie. Porque quem vai assistir a aula depois não vai ter o mesmo grau de raciocínio, de rapidez que vocês estão agora ouvindo. Sim, o que vocês escutaram falar sobre prestação de serviço? Técnicos de informática. Técnico de informática? Mas o que tu achas que é uma relação de prestação de serviço? O que tu acha? Eu tenho uma vaga ideia, assim? Tens alguma ideia, mínima que seja? Não te preocupa, professora, eu estou com vergonha porque eu posso falar errado. Não. A gente está aqui para aprender, né? Senão não precisava ser aluno professor. E aí? Ele utiliza a mão de obra dele, ele comercializa a mão de obra. Tá, comercializa a mão de obra. O que mais? Alguém quer cooperar com a Vitória? Professor, eu acho que seja a questão de você oferecer o seu conhecimento e as suas técnicas em prol de ganho em algo, né? Em cima disso. Seria uma prestação de serviço. Hein? De repente, vocês estão aí dizendo, eu presto um serviço e aí eu vou receber porque eu fiz alguma coisa para alguém. Em linhas gerais, é isso que vocês entendem? A ideia é essa? Sim. Eu entendo assim. Uhum, não, tudo bem. É o caminho, entendeu? Esse é o caminho, verdade. Vocês não estão errados. Bom, mas tem algo a mais, tá? Nas Alguns duas escreveram frentes. também. Como? Alguns escreveram ali naquela parte escrita. No chat? Isso. A Rita está dizendo, no comércio tem a venda de mercadorias e a venda de serviços, tipo locação. Geralmente ele é contratado por terceiros, né? Não necessariamente. Então, vamos agora aos finalmente. Eu falei há pouco que o direito do trabalho, ele estuda as relações de trabalho e emprego. Porque eu posso estar na prestação de serviço, eu estou desenvolvendo o trabalho. Eu posso, por exemplo, fazer um trabalho voluntário, eu estou doando a minha capacidade técnica, a minha capacidade intelectual para alguma coisa, ou para alguém, né? Então, por isso que eu digo que o direito do trabalho, ele trata das relações de trabalho e emprego. O direito do trabalho, ele não trata das relações civis, que é exatamente a prestação de serviço. Né? A prestação de serviço, ela é estudada pelo direito civil, onde não existe relação de emprego. Existe uma relação de natureza civil. E que é isso, né? Vocês estão ouvindo eu falar, é uma relação civil, é uma relação de emprego, fica meio maluco. Por quê? Na relação de prestação de serviço, eu não tenho alguém que manda e alguém que é mandado. Eu tenho alguém que contrata e alguém que é contratado.
ele acerta com a outra pessoa o que é para fazer em determinado período de tempo por aquele determinado preço, né? O prestador de serviço, ele tem liberdade de escolha de quanto tempo ou de quando, principalmente de quando e como, ele vai executar o serviço, tá? Então, eu sou chamada para pintar uma parede. Eu não tenho por que ter uma relação de emprego com a pessoa que me chama para pintar uma parede. Aquela é uma relação de prestação de serviço. Não interessa se eu sou pessoa física ou não. É pessoa física ou é pessoa jurídica, tanto faz, certo? Então, na relação de prestação de serviço, eu tenho um trabalho onde não existe uma relação de comando, de mando, né? Eu não mando e não tenho mandado. Isso existe na relação de emprego, que eu pago para alguém executar determinado serviço durante determinado período de tempo ou de forma indeterminada, com um determinado tempo por dia, ou por semana, ou por escala, não interessa. Mas eu, enquanto empregadora, eu determino como vai ser o serviço e como ele tem que ser executado. É por isso que eu tenho o livro de ponto, que hoje em dia é eletrônico, né? E determinadas grandes empresas, jovens empresas, como a Google, não existe aquela frequência de antigamente, né? Eles trabalham por produtividade, então as relações de emprego hoje, elas estão muito fora das características normais previstas na CLT. Então, nas novas relações de emprego, eu não tenho que chegar às 8 da manhã, parar ao meio-dia ou 1 hora da tarde, ter 1 hora de almoço, volto às 2 da tarde, saio às 5 ou às 6. Isso é na relação de emprego, onde eu tenho que cumprir a carga horária de no máximo 8 horas dia, ou 6 ou 8, de acordo com aquilo que o meu patrão, que o meu empregador mandar, né? E por conta disso, eu vou ter como uma forma de contraprestação o pagamento de salário, tá? Na relação de prestação de serviço, eu não tenho isso, tá? Por que vocês acham que pedreiro tem relação de prestação de serviço e não de emprego? Pedreiro, a maioria dos pedreiros trabalha dia de segunda? Digo aí. Acredito que sim. Muitos não. Eles não aparecem dia de segunda para trabalhar porque estão de ressaca do domingo. E isso aí o povo tem muito... Porque eles não são empregados. Eles podem se dar o luxo de não trabalhar na segunda-feira, desde que no resto da semana eles consigam compensar para entregar a tarefa que eles foram contratados para fazer em uma semana. Se ele vai trabalhar 10 horas por dia, mas ele tem que entregar o trabalho que está contratado por uma semana, entenderam? Então, eu não tenho essa relação... Oi? Uma dúvida, no caso de empreiteiras, nesse sentido de... Seria, então, a empreiteira que seria o empregado, né? Então, como fica essa relação entre eu contratar uma empreiteira e a empreiteira com o pedreiro? Ó, a Justiça do Trabalho, ela tem reconhecidamente caracterizado o vínculo do meu físico, pessoa física, com a empreiteira. É uma relação de corresponsabilidade, porque a Justiça do Trabalho entende que o empregado, ele, como é para a Justiça, ele é a parte mais frágil da relação de emprego, por conta do poderio econômico fraco dele. Então, essa empreiteira, ela foi contratada por ti, que é pessoa física, para fazer 3 paredes. E a empreiteira disse que
15 dias ela vai estar com quantas? 3 paredes prontas, totalmente prontas. Pronto, pintada até. Então, vamos dizer que o contrato foi esse. Tá? A relação do pedreiro, do pintor, a relação de emprego é com a empreiteira, a pessoa jurídica. Né? Aí na tela está dizendo o que é o empregado e o que é o empregador. Olha lá. Alguém para ler, por favor? Fazer essa comparação para mim? Deixa eu ver aqui, para lá. Tem muita gente na sala, não vai ficar ninguém, por... Francisco Lima. Francisco? Oi. Oi, Francisco. Leia aí para mim, por favor. Faça essa comparação, por favor. Empregador e empregado. O empregador são pessoas físicas e jurídicas, assume os riscos da atividade econômica, direciona o serviço e paga os salários. O empregado é sempre pessoa física, presta serviço de natureza não eventual, sob dependência do empregador e mediante salário. Tá. Me faz uma correlação aí, agora. Diferencia a relação de emprego da relação de prestação de serviço, agora. O que eu falei com isso que tu acabaste de ler. Diferenciação? Sim. Tu ouviste o que eu falei agora? A relação de emprego é, de certa forma, alguma coisa mais a longo prazo. Por exemplo, uma carteira assinada, uma prestação de serviço é só alguma coisa de imediato, de um tubo, um encanamento de uma pia, de fé diferente de um secretário que tem uma carteira assinada e um trabalho fixo em si. Não é... Você acabou de ler aí. O que tu chamas de trabalho fixo não é isso. O que vai dizer se é uma relação de emprego é a natureza do serviço, se é eventual ou não. Eu posso ter um contrato de trabalho por tempo determinado, não posso? Posso ter. Isso não quer dizer, eu posso trabalhar por 90 dias, eu posso ter uma carteira assinada por 90 dias. Na época do Natal, as pessoas trabalham por 2 meses, 2, 3 meses. Eles assinam a carteira, não é prestação de serviço. Sabe por quê? Porque eu tenho algumas características que vão me vincular. Primeiro, o serviço que eu fui contratada é de natureza não eventual. Não eventual. Por exemplo, uma empresa de engenharia civil, não posso dizer que a construção de 5 paredes é um serviço de natureza eventual. Posso dizer? Me diga aí. Eu tenho uma empresa de engenharia civil. A natureza do serviço de construção de parede, reboque, não sei o que, é eventual para eles? Não, né? Exatamente como alguém falou aí. Não. Porque é da natureza da empresa, da pessoa jurídica. Então, se eu tenho, por exemplo, a universidade, ela pode ter trabalhador temporário, mas trabalhador, empregado temporário, que dura 2 anos, que dura 1 ano, entendeu? Desde que pessoa física. Eu não posso ter empregado pessoa jurídica, tá? Eu só posso ter empregado pessoa física. Já empregador, eu posso ter pessoa física ou não. Prestação de serviço. Eu posso ter o prestador e o tomador de serviço como pessoas físicas. Então, eu vou chamar um pedreiro para consertar aqui 2 paredes da minha casa. Está uma saga para eu conseguir um pedreiro. É verdade. Está difícil, o que preste, né? Cheio de serviço, não encontra um. E aí, eu vou chamar, o pedreiro vem, olha, o material é esse, o meu preço é esse. Quantos dias
o senhor vai levar para fazer isso aqui na minha parede? Ah, eu vou levar 15 dias. Tá bom. Então, como é que nós vamos fazer o seu pagamento? A cada final de semana, no primeiro final de semana, se eu completar 7 dias, eu lhe dou 50%, ou lhe dou 40%, enfim, entenderam? Então, há um acerto entre as partes para definir preço e principalmente prazo de execução do serviço. Estão entendendo? Já a relação de emprego, o empregado, quando ele se interessa em ocupar aquela vaga, ele não vai chegar lá para o empregador dele e vai dizer assim, olha, eu quero ganhar tanto, meu serviço vale 3 salários mínimos. Não vai chegar. Porque quando ele chegar lá, o empregador vai dizer para ele, olha, a vaga é para 1,5 salário. Aceita? Eu te ofereço 1,5 salário, acabou. E é isso que eu tenho. Então, vejam, eu, empregadora, eu tenho uma relação de superioridade, eu tenho mais poder do que o empregado. Por isso que o empregado, ele trabalha, ele executa o serviço sob dependência do empregador. Sob dependência dele. Estão entendendo? Vejam bem. Em razão disso, ele vai receber um salário. Tá? Na prestação de serviço, eu não tenho salário. Não existe salário em prestação de serviço. Só existe pagamento de salário, que é a contraprestação, quando eu tenho relação de emprego. Não tenho na prestação de serviço. Ok? Preste atenção. Está gravando isso? Mas você não, volto a dizer, preste atenção. A relação de emprego, ela só se qualifica quando? Principalmente em razão das características que compõem o empregado. Então, o empregado só pode ser a pessoa física. Começa por aí. 2, o serviço que ele vai fazer é de natureza não eventual. Como eu acabei de dar o exemplo da empresa. Então, eu vou contratar alguém para consertar os computadores que deram bug na minha empresa. Aí eu vou chamar uma pessoa física para consertar lá. Beleza. Isso é uma prestação de serviço. Isso pode qualificar uma prestação de serviço. Então, a relação de emprego, ela vem caracterizada, primeiro, só quando existe a figura do empregado, que é a pessoa física. Esse serviço é não eventual. Isto quer dizer que é uma coisa extraordinária que surgiu para fazer. Então, eu vou chamar alguém que não está no meu rol de afinidades para executar aquilo ali. Então, a minha empresa vai fazer aniversário, eu quero comemorar, eu vou fazer um coquetel. Então, eu vou contratar uma empresa de buffet que saiba fazer isso daí. Por quê? Vou contratar. E eu posso contratar, inclusive, os garçons, quem vai lavar minha louça, quem vai organizar a cozinha, entendeu? Porque, mesmo que seja uma pessoa física, este serviço é de natureza eventual. Não é da natureza normal da pessoa jurídica. Por isso que diz, presta serviço de natureza não eventual, sob dependência do empregador e mediante salário. Já o empregador é aquele que paga o salário, é aquele que dá as ordens para o empregado fazer alguma coisa, né? Já que ele está sob a dependência dele. Ele vai dizer que o horário de trabalho dele é das 8 da manhã, com intervalo de 1 hora para o almoço,
até às 17 horas, porque são 44 horas semanais, segundo a CLT, máximo de 44 semanais. Então, eu vou dividir. Domingo não é dia efetivo de trabalho, mas ele pode ser caracterizado com hora extra e compensação durante a semana. Então, por exemplo, eu trabalho domingo, eu posso não trabalhar numa sexta, numa quarta, num sábado. Isso vai depender da rotina da empresa, porque domingo não é dia útil de trabalho, mas o sábado é. Né? Tanto que nós temos aula na UFPA a manhã inteira, não é isso? Só pela manhã. Entendeu? Então, o sábado ele é dia útil. Ok por aí? A CTPS. Bom, já existe hoje, olha essa foto aí. Isso aí daqui a pouco vai ser uma relíquia, porque hoje já existe a CTPS digital, que é muito mais prática para você usar, porque não tem o perigo de perder. A assinatura, ela é digital. Então, ela é bem mais prática e não ocupa lugar no espaço, né? Então, a carteira de trabalho e previdência social, ela é obrigatória quando houver vínculo de emprego, mesmo que temporário. Então, se eu vou trabalhar por 30, 45, 60 dias, eu tenho que ter a carteira assinada. Desde que este serviço seja de natureza não eventual, tá bom? Mediante o recebimento de uma contraprestação em dinheiro. A CLT permite que até 30% do salário seja pago em benefícios, tipo, vale alimentação, vale gasolina, etc. Tá? Vale refeição, por aí vai. Então, na CTPS deve vir escrita toda a vida pregressa do empregado. Toda a vida dele, desde a primeira anotação do primeiro empregador até o final. Eu posso ter mais de uma carteira? Claro que sim. Principalmente se eu troco muito de trabalhador, de emprego, né? Então, eu posso ter muito carimbo, muito, e aí eu tenho que tirar uma outra via da minha carteira de trabalho, porque não coube todo mundo. Isso é normal. Bom, ela é obrigatória para que o empregado apresente e tenha anotado os seus dados da relação em até 48 horas após a admissão. Então, geralmente, dependendo do porte da empresa, o empregado contratado, ele faz exame médico, né? Ele faz exame médico e tem a carteira dele anotada. O que vem nessa carteira? Salário, obviamente, a data que ele foi admitido, foto, nome do empregador, né, os dados pessoais dele. Quais são as anotações obrigatórias? Acabei de falar. Há também o recolhimento do salário de férias, período que ele tirou férias e as anotações de FGTS também. Data de demissão, alterações de salário, principalmente. Jornada de trabalho. Olha aí. 8 horas por dia, porém, outros limites diários poderão ser fixados, desde que feche em 44 horas semanais. 44 semanais. E 26 ou 30 horas para trabalhadores de tempo parcial. Depende da jornada que o meu patrão determinar para mim. Eu posso ter tempo parcial. Isso vai depender da natureza do trabalho, principalmente. Eu coloquei aí a questão do deslocamento da casa do empregado até ele chegar no emprego dele, sem desvio de rota. Preste atenção.
Durante esse percurso eu me acidentei. Então, se a minha rota é Almirante Barroso, ou é Pedro Álvares Cabral, e nesse dia eu resolvi descer para fazer alguma coisa no meio do caminho, e eu fui atropelada, ou eu me bati, eu caí, aconteceu alguma coisa comigo. Vocês acham que esse empregado, ele tem direito a seguro acidente do trabalho? Sim. Não, Não. acho que não. Creio que sim, professor. Deixa eu ver quem está falando aí. Quem está falando que sim aí? Quem Eu está acho falando que que sim. Vitória, por que tu achas? Eu acho porque quando eu assinei o meu contrato, eu assinei o de seguro de vida. Então, eu creio que seja na ida ao trabalho e na volta também. Olha só, não confunde seguro de vida com seguro acidente do trabalho que é pago pelo INSS, tá? Então, o seguro acidente, ele é um auxílio ao trabalhador pago em razão de acidente do trabalho, pago pelo INSS. Seguro de vida é outra coisa. O seguro de vida, ele não é pago pelo governo, pelo INSS. É pago por uma empresa particular contratada pela minha empresa, aí você vai assinar concordando com as condições da pólice de seguro, né? Então, mas se a minha Professor, eu rota... creio que sim, que ele continua recebendo. Olha só, a partir do momento que ele sai de casa até a chegada no trabalho dele, se ele se acidenta, ele tem direito ao seguro. Mas não é o seguro de vida, tá? Que a Vitória falou. É o auxílio acidente, que é pago pelo INSS. Se o afastamento dele é até 15 dias, é pago pelo empregador. Se ultrapassa os 15 dias, quem paga? Para a desgraça do Já é o empregado. governo, né? Oi? Já é o governo. A gente vai ter que fazer uma avaliação para auxílio-doença. Faz a perícia, agenda a perícia e reza até a próxima encarnação para sair a tua perícia, né? O que já era ruim ficou 10 vezes pior. Por quê? Tu só podes ter direito ao auxílio-doença ou ao auxílio-acidente, geralmente se chama auxílio-doença. Que tu te acidentaste, tu vais ter direito em razão da doença. Depois que tu fores avaliado pelo perito, porque tu não podes te autodeclarar acidentado, entendeu? Não pode. Ainda tem a questão da segurança do trabalho, né? Quando tem vamos dizer, se for um acidente, ainda vão verificar se a rota que está fazendo compensa o que Sim. está no trabalho, Por exemplo, ou se você fez algum desvio de rota. sim, Se houver sim, algum desvio, mínimo que seja, ainda corre o risco de se perder qualquer benefício desse. sim. Por isso que eu disse, minha rota é Almirante Barroso ou Pedro Álvares Cabral. Eu desci na Almirante Barroso, é a minha rota, eu desci. Eu vou sair cedo de casa, eu só entro no trabalho 8h30, então eu vou sair bem cedo de casa porque eu vou descer lá no Almirante Barroso para fazer uma marcação de uma consulta. E nesse pequeno desvio, eu me acidento. Entendeu? Eu desviei a rota. Eu acho que não. Acho que sim, porque fez a marcação de consulta, né? Se eu desci do ônibus e eu me acidentei, eu quebrei a rota, concorda? Eu Sim, não quebrei a rota. Agora, sim. se eu estava dentro do ônibus e o ônibus se acidentou, um bateu com o outro, sei lá o quê, aí não tenho nada a ver com essa história. Mas se eu dei causa, por isso que o meu colega aqui, o Rodrigo, acabou de falar, por isso
que as empresas de de médio e grande porte, elas têm as CIPAs, né? As CIPAs, elas não atuam apenas dentro do ambiente de trabalho, elas atuam também fora, para acompanhar se o empregado realmente desviou a rota. Olha, o percurso dele é sempre esse aqui, olha, mas eu precisei descer para marcar uma consulta no caminho. Tinha perto do Almirante Barroso tem lá a consulta, eu fui lá. E aí eu me acidentei. Eu corro o risco, como o Rodrigo falou, de não ter direito a esse auxílio acidente, esse auxílio saúde, né? Porque, na verdade, é um auxílio à saúde, né? O auxílio acidente. Eu não estou auxiliando o acidente, eu estou auxiliando a saúde de quem se acidentou. Mas alguns chamam de auxílio acidente, mas o correto é auxílio saúde, né? E para isso você tem que, dependendo da tua situação, se for até 15 dias, aí tu tens que, de fato, fazer uma promessa para acompanhar o auxílio, para quem é católico, acompanhar o auxílio na corda de joelho, porque passados os 15 dias, a partir do 16º dia, tu entras no rol da desgraça, porque tu tens que ir para a fila do INSS. E tu só podes voltar com uma outra perícia do INSS atestando que tu podes voltar. Vocês nunca viram isso nos jornais? Um laudo, né, que a pessoa tem que trazer para a empresa. Sim. Aí, o que acontece? Com essa situação da pandemia, o que já tinha no INSS de gente para fazer perícia, já estava acima do... Tinha que contratar não sei quantos mil técnicos para dar conta, para não sei quanto tempo levar para colocar em ordem. Aí, imagina, né, o desespero das pessoas com essa situação do Covid. Então, eu tenho um caso de um amigo meu, que ele ficou 3 meses afastado, e o INSS, como está essa demora toda, e o Covid está sendo responsável, já reconhecido pelo TST e pelo Ministério da Economia como uma doença, pode ser configurada como uma doença de trabalho, eles estão pagando um salário mínimo. Então, vamos dizer, eu ganho 5 mil reais no meu trabalho, como foi o caso desse meu amigo. Ele ganhava uma grana boa no salário mensal dele. Aí, como ele está na fila para a perícia do INSS, ele caiu dos 5 mil reais dele, vamos dizer que seja isso que ele ganha, para um salário mínimo. Por quê? Quem paga o auxílio é o INSS. Então, meus amigos, o lance é você ter o máximo de cuidado e não desvia teu caminho para fazer nada que tu pode, né? Você está correndo o risco de se acidentar e não levar. Na volta também seria a mesma situação, professor? Ida e vinda, mesma coisa. Ida e vinda. Isso era igual a situação, trabalhando na empresa, onde ele fazia o transporte, dava o transporte, vinha buscar, né, de ônibus. O que acontecia? Depois que se entrava no ônibus, até a questão de atraso, já não tinha problema com o colaborador, porque aí já tudo dependia do transporte fornecido pelo empresa. Se porventura o ônibus quebrasse no meio do caminho, e pronto, aí tudo já estava respaldado. Então tinha tudo isso. Aí se a pessoa também quisesse ir por fora do ônibus, já ia uma questão de responsabilidade própria. E nesse caso perderia qualquer direito se porventura houvesse algum acidente. Exatamente. Obrigada. Então, oi? Uma dúvida aqui. Se nesse tempo a pessoa demorar muito para fazer a perícia e ela se recuperar do problema que ela tinha... Não pode voltar. Não pode voltar. Não pode. Não pode voltar. Ela perde o direito que ela tinha a receber ou não? Meu amigo, ela não só perde, é porque tem um número X de parcelas que o INSS paga para ti. E, olha, o que saiu de matéria sobre isso no jornal, só fazer uma busca rápida para vocês verem o que tem. Porque é o INSS que te dá o direito para receber o dinheiro e é ele que atesta a tua salubridade, a tua saúde. E tu estás apto a voltar ao trabalho, né? Professora? Pergunta.
Vamos dizer que eu sofro um acidente de trabalho, só há mais de 15 dias. Aí eu tenho que ser afastado, né, do serviço e precise, porventura, do INSS. E não tenha esse auxílio durante um período muito longo, não tenha feito esse período muito longo, o cabo perdeu o trabalho por, tipo, abandono de trabalho. Não, 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 porque tu estás afastado oficialmente. Uhum. A partir do momento que tu acessas o site do INSS e tu fazes o teu agendamento de perícia, e se chega lá, se chega o período da perícia e ela não acontece, o INSS vai te pagar um salário mínimo, ele vai te pagar um salário mínimo por um determinado período de tempo, porque o auxílio doença, ele tem um prazo, tá? Porque a partir do momento que aquela tua doença ela é permanente, tu vai ser aposentado por invalidez. Não é auxílio acidente, não é auxílio doença. Fique claro isso, nós vamos estudar isso lá na frente, Seguridade Social. Certo, no caso seria o BPC, prestação continuada, né? Que seria o auxílio. Então, o tipo do auxílio troca, porque o auxílio saúde, ele tem uma limitação de parcelas, porque ele é pago com base no valor do teu salário. Então, a licença maternidade é paga conforme o teu salário. Então, esses auxílios são assim. Só que eles têm um prazo, porque o governo ele não pode ficar te pagando esse auxílio por 2 anos, 3 anos, 4 anos, porque a partir do momento que acaba o número X de parcelas, essa pessoa ela é aposentada por invalidez. Não é o benefício de prestação continuada, isso é uma outra coisa. A natureza é outra história, não tem nada a ver com a aposentadoria por invalidez. O BPC, ele é um salário mínimo independente da tua gravidade. É porque, geralmente, o BPC é quando você não trabalhou, você não contribuiu, e o governo te paga um salário mínimo para tu ficar... A renda influencia, a renda familiar influencia, e a tua idade influencia. Tem uns caracteres aí, tem umas coisas que tu tens que... né? Os requisitos que tu tem que preencher. Tu não podes ter nenhum tipo de renda comprovada, aí tu ganha o salário mínimo. Até o Bolsonaro parece que ele ia diminuir ou diminuiu. Ele quer mais Sim, não pode ter um quarto de salário por pessoa. Imagina, tu já é pouco desculpa, está sendo gravada a aula. Já ia falar besteira. Já é pouco, né? Um salário mínimo. A renda familiar já tem que ser baixa. E aí não sei se ele reduziu, mas o projeto dele era reduzir para menos de um salário mínimo. Imagina só. Já não dá, imagina com menos. Muita gente mais que pobre utiliza né? esse valor praticamente para remédio. Tem muita gente que tem nessa prestação para remédio, que o remédio, se tem, está pior do que ouro. O que mal dá é para remédio, né? Que a pessoa que ela faz uso desse BPC é porque ela tem problemas sérios de saúde. E como ela não teve condição de trabalhar, não contribuiu, ou contribuiu por pouco tempo, e a renda familiar é muito baixa, aí ela entra no BPC. Não é um favor do governo, é um direito de seguridade alimentícia. A pessoa comer, e ele ainda queria cortar. É muita maldade, mas enfim. Voltando aqui. Então, ele tem 44 horas semanais, é o geral, tá? O geral, o normal é isso aí. Então, a questão do acidente do trabalho, o deslocamento dele de ir e vir do trabalho só vai entrar como critério para acidente do trabalho, mas não para cômputo da jornada. Se não, imagina a festa que seria. Eu ia levar 3 horas para chegar no meu trabalho, se eu computasse já meu tempo de trabalho, né?
tá? As horas suplementares são pagas com 50% do salário hora normal, as horas extras. Então, isso tudo aí, essa questão das horas suplementares, das horas extras, hoje se trabalha com banco de horas. E aí eu vou fazendo hora extra, hora extra, hora extra, ou vou fazendo hora suplementar. E aí, quando eu vou olhar, eu posso usar essa minha... esse meu banco de horas para faltar. Eu quero uma semana de afastamento, que eu preciso fazer vários exames médicos, uma semana de check-up. Então, vou olhar lá meu banco de horas, quantas horas eu tenho para curtir, entendeu? Tem muitas empresas hoje, como elas não querem mais pagar hora extra, elas fazem banco de horas também. Tu podes usar teu banco de horas no período de férias, para aumentar em mais uma semana. Existe todo um acordo de trabalhadores a respeito dessa questão de limitação de hora em banco de hora. Tá bom? Preste atenção nisso. Né? Porque senão o empregado aí não pode virar marionete de tanto trabalhar e no final ele ter uma limitação dessa jornada dele aí. Bom, olha como é que está aí a questão do intervalo para almoço. De 1 a 2 horas, tá? Para quem trabalha 8 horas por dia. Quem trabalha de 4 a 6 horas por dia, 1 hora, meia hora, 15 minutos, depende muito de cada empresa. A empresa, ela determina o período de almoço. Então, ela vai dividir as categorias. Então, se eu tenho uma empresa de porte médio, nem todo mundo vai sair para almoço, no horário de almoços, de meio-dia a 1 hora. Ou é só 15 minutos de almoço, ou é 30 minutos de almoço, entendeu? Tudo isso é regulado dentro do serviço, pelo empregador. É ele que vai determinar. Mas, pela jornada, você vai saber. Se eu trabalho 8 horas por semana, eu vou ter de 1 a 2 horas. Então, se eu tenho 2 horas de serviço, provavelmente eu vou sair às 6 da tarde. Se eu tenho 1 hora de serviço, provavelmente eu vou sair às 5. É isso. E 15 minutos, no mínimo, para quem trabalha de 4 a 6 horas por dia. Tá ok? Até aí tudo certo? Bom, o salário mínimo, que antes da Constituição de 88, o salário mínimo, ele não era nacional, ele não era um piso nacional, era regional. E o que ele é? Para que eu tenho um salário mínimo? Eu queria que a Patrícia, alô Patrícia, está na área? Tô sim. Pode ler, Patrícia, aí, por favor? O que é o salário mínimo? Professora, para mim está pequenininho, mas eu vou ver. Artigo Está no celular? 76. Está assistindo no celular? Salário mínimo é a contraprestação mínima devida e paga diretamente pelo empregador a todo trabalhador, inclusive ao trabalhador rural, sem distinção de sexo, por dia normal de serviço e capaz de satisfazer em determinada época e região do país as suas necessidades normais de alimentação, habitação, vestuário, higiene e transporte necessária à vida de um trabalhador adulto. O que tu me destacarias aí, desse conceito? Vai me destacando aí. Uhum. A questão do salário mínimo enquanto necessário, né? A questão do mínimo necessário aos trabalhadores, a questão da subsistência,
E a questão Não, aqui também dentro do conceito, aqui dentro do do conceito, salário dentro ao do trabalhador conceito. rural, que nem Não, sempre o trabalhador rural teve essa... não, deixa eu repetir a pergunta. Deixa eu repetir a pergunta. O que tu me destacarias dentro deste conceito? Dentro do conceito que tu acabaste de ler do artigo 76, o que tu me destacarias aí para eu falar, aqui, jogar aqui nas palavras? Que o salário mínimo é o valor pago em razão da venda da força de trabalho, do empregado ao empregador. Que eu entendo, pelo menos, que eu destacaria, Patrícia, seria contra a prestação mínima. Patrícia, aqui dentro do texto, estou dizendo, dentro do texto, o que tu destacarias aí dentro? O teu colega está lendo o texto aí, ele quer marcar. Eu queria saber o contra que tu marca. Eu estou falando, contra a prestação. Contra a prestação. Paga. Tá, contra a prestação paga. Diretamente pelo empregador. Tá. A todo trabalhador. Seria o destaque. Contra a prestação mínima, devida e paga diretamente pelo empregador, é isso? Até aqui? Isso. A todo trabalhador. A todo trabalhador. Tá. Seria isso. Só? Aí aqui no finalzinho, para satisfazer, né, as necessidades de alimentação, habitação. Capaz. Que é o caráter. De satisfazer. Capaz de satisfazer. Necessidades. Aqui embaixo, necessidades. As suas necessidades. As suas, preste atenção. As suas necessidades. Não é só as necessidades. As suas, as dele. Isso. Tá? Pode ser óbvio, mas não é tão óbvio assim, não. As suas necessidades. As suas necessidades. De alimentação, habitação, vestuário, higiene. As necessidades básicas, né? Higiene. Até aqui? Isso. Não, até o final. Necessário a vida. A vida. De um trabalhador adulto, até o final. Alguém quer destacar mais alguma coisa? Eu gostaria. Professora, eu destacaria até inclusive trabalhador rural. Oi? Trabalhador rural? Inclusive o trabalhador rural. Vamos lá, deixa eu ver aqui. Eu destacaria sem distinção de sexo, professora. Isso. Sem distinção de sexo, tá? Sem distinção de sexo. Por dia normal de serviço e capaz de satisfazer em determinada época e região do país as suas necessidades normais, aquilo básico, para ele sobreviver, de alimentação, habitação, vestuário, higiene, transportes. Se você for pegar a Constituição, ainda diz cultura, ainda fala da cultura, tá? Então, o salário mínimo teria que dar conta da alimentação, habitação, vestuário, higiene, transporte e até cultura. Tá? Isso de outro mundo, né? Menos o salário mínimo brasileiro. Tá bom? Quais são os outros direitos que esse trabalhador tem?
Olha lá. Eu tenho desses direitos que o trabalhador tem algum que é novo para vocês, que vocês não sabiam que existia? Licença paternidade. Uhum. É novo. Tá, o que mais? Saldo de salário e descanso semanal remunerado. Uhum. Ok. Deixa eu marcar aqui licença paternidade. Descanso semanal remunerado. Ok. Alguém mais? Os outros todos, está tudo lindo e maravilhoso. Tudo lindo? Só esses que vocês... Sim, professora, tudo ok. Bom, Sim. lá nas unidades de vocês, tem lá um que é férias. Só férias, tal. Então, já vou adiantar aqui, né? E aí vocês vão ver depois os vídeos. 13º, ou... Como é que também chama o 13º? Vocês sabem o outro nome que tem o 13º? Não, professora, não sei. Gratificação natalina? O nome. Gratificação natalina. Gratificação natalina, exatamente, gratificação natalina. Grande parte dos direitos trabalhistas que nós temos até hoje, acreditem se quiser, foi criado pelo ditador Getúlio Vargas. Acredite se quiser, mas foi. Ele, inclusive, criou a CLT, porque ele era populista, né? Getúlio era um ditador populista, igual o Bangalhães de Barata aqui em Belém. É o ditador populista. Oi? Pai dos pobres, como era chamado. Sim. Todo ditador ele é populista, né? Então, ele perante a massa, ele quer parecer que ele é bom, que ele é afável, mas a cobrança dele... Então, quando ele tem a massa na mão, ele manobra essa massa em favor dos interesses dele, né? Então, vamos dizer, os seus inimigos, eles são tidos como traidores da pátria. Então, o Getúlio era visto assim, né? E quando ele perdeu o controle, geralmente o fim dos ditadores é só um, né? A morte. Ou eles se matam, geralmente eles se matam, ou eles são assassinados. A história está aí para contar. Então, o 13º, ou a gratificação natalina, as férias, que são acompanhadas de um texto constitucional, o seguro-desemprego, que é uma conta que eu não quero nem aprender a fazer, tá? Aviso prévio, FGTS, licença maternidade, licença paternidade, saldo de salário, vou explicar cada um, descanso semanal remunerado, isso adicionais, básicos, tá? Adicional de salubridade, de periculosidade, e também tem o adicional noturno. Deixa eu colocar aqui também, esqueci de colocar. Adicional noturno. Vale transporte, tá? Então, vamos começar aqui ao mais bacana de todos, que é as férias. Bom, quanto o prestador de serviço, ele não tem férias, tá? Ele não tem direito às férias, porque ele não é empregado. Ele se dá as férias conforme o trabalho dele, conforme ele se organiza. Mas o empregado ou o servidor público, ele tem o seu pedido de férias deferido ou não para aquele período que ele quer. A CLT, ela tem algumas coisinhas que vão ajudar para essas férias. Então, vamos dizer que eu tenho um filho que é criança, ele está em idade escolar. Então, eu tenho preferência
sobre aqueles outros colegas que não têm filhos, ou que os filhos já são grandes, já são adultos, entendeu? Eu tenho preferência nisso. Isso está na CLT, inclusive. Inclusive, isso pode constar também dos acordos coletivos de categoria, dos dissídios, pode conter. Alguma pergunta até aí? Então, para eu ter direito a essas férias, eu tenho que, primeiro, trabalhar ininterruptamente por 12 meses. Trabalha 12 meses. Tá? Para ter direito a 30 dias corridos de férias. Pausa. Isso é o geral. Isso é o geralzão. Ah, professora, mas já ouvi dizer que tem gente que vende as férias, não tem? Já ouviram falar, né? Ah, vendi minhas férias. Pela CLT, você só pode vender até 10 dias das férias. Oficialmente, tá? Está sendo gravado, mas eu só pode oficialmente vender 10 dias. Ah, mas tem gente que vende os 30 dias? Com certeza, muito. Só que não consta. Entendeu? Não. Aparece. Não aparece. Na empresa que eu trabalhava, a galera costumava vender férias. E era normal. E era mais de 15 dias. E o pessoal fazia mesmo. Não, vende, tu recebes o salário bonitinho, tu recebes o salário mínimo das férias. Ou seja, por quê? Como é que é o salário de férias? Só um momento, gente. Que uma pessoa ligando aqui é porque alguma bronca. Eu já tenho até medo em tempo de Covid. Ai, não era nada de graças a Deus. Já fico, telefone tocando muito, eu já penso que é desgraça. Alguém morreu. Eu, hein? Então, como é que é as férias, né? Qual é o objetivo das férias? Fazer com que o trabalhador ele descanse, não é isso? Vai descansar a cabeça, para ele produzir melhor. Então, já que ele trabalhou 12 meses ininterruptos, então ele vai ter direito a 30 dias corridos de férias. Só pode vender 10 dias, oficialmente. Ah, professora, poxa, eu vou bamburrar nas férias com o meu salário. Nem te ilude, camarada. O que acontece? Olha só, eu primeiro trabalho, olha, isso aí não pode esquecer, para não errar, hein? Eu primeiro trabalho para depois receber, não é isso? Eu não vou trabalhar, prestação de serviço, eu posso acertar aqui, olha, eu recebo 30% na assinatura do contrato, os outros eu vou parcelando até o final, até a entrega do serviço. Isso é prestação. Relação de emprego é salário ou quinzenal ou mensal. Tá. Mas só que eu primeiro tenho que trabalhar para poder receber. Eu não vou receber para trabalhar depois. Tá bom? Então, aí eu começo a trabalhar. Beleza. Começo a trabalhar, trabalho. Aí eu recebo por mês. Então, vamos dizer, me dê um mês aí. Me dê um mês aí para as férias. Me diga um mês aí, aleatório. Janeiro. Eu geralmente programo as minhas férias para janeiro ou dezembro na federal. Mas quando eu vi que a porrada era muito grande no imposto de renda, eu parei de programar junto com o 13º. Aí que acontece? Eu trabalhei o mês de dezembro e vou receber meu salário início de janeiro, não é? Vou receber em janeiro. Referente ao mês base, dezembro. Tá. Mas, como eu estou saindo de férias,
eu vou receber mais o meu salário de férias, mais um terço. Se eu vou sair cheia da grana. Aí tu vês aquela nota na tua conta só para te iludir da desgraça. Por quê? Quando acabar as minhas férias, eu trabalhei? Não. Me digam. Não. Não. E o que vai acontecer comigo? Vai A voltar. senhora vai ter que retornar em fevereiro, trabalhar o mês de fevereiro e receber em Março. Então, eu vou ficar rica no início de janeiro e só vou voltar a ficar rica quando? Em março. Ou seja, o mês da derrota é o mês de fevereiro. Entenderam? Aí o pobre coitado, ele recebe essa bolada, aí ele se empolga achando que ele está bem na foto e no negativo. Mas ele não está, não. Não está, não. Aí o que faz as empresas? Muitas, eu trabalhei um tempo na UNAMA. Nossa, quando saia o salário de férias eu já ficava era triste, eu não ficava nem feliz. Porque eu já sabia que quando chegasse julho, agosto, eu só ia ver a cor do dinheiro na quinzena de agosto e depois só no final. Ou seja, tu ias ficar um mês, quase todo o mês, sem grana. Porque tu gastaste todo o teu salário, que era o mês do salário, do mês trabalhado, mais o salário de férias, mais um terço. É como se tu adiantasses um mês, né? Então, tu recebes uma grana razoável. Aí tu te ilude e se lasca, né? Tá? Entendeu como é que é essa mecânica? Eu primeiro trabalho para ganhar. Então, se eu tiro as férias e recebo isso tudo, eu vou voltar zerado, zero bala. Eu trabalho o mês inteiro para poder receber. Então, eu peço, lá na Federal, a gente faz a opção, tá? A gente faz a opção lá no início do SIGAC, quando a gente programa, aí vem um formuláriozinho, aí tá lá no SIGAC, que é o nosso sistema dos servidores federais. Adiantamento de salário de férias, obviamente que nem morta. Eu não quero nunca. Tá bom só o salário do mês trabalhado com um terço. Nada, não quero nada de adiantamento de salário de férias, que eu vou me lascar. Eu vou ter que trabalhar mais de um mês, eu vou ficar vendo navios, não, entenderam? Então, por favor, se futuramente vocês puderem optar por isso, tenham cautela, mas a CLT diz que ela tem que ser pago. Mas nada induz que, por acordo coletivo, faça essa opção, que é uma forma do trabalhador ter uma renda certa para receber quando acabar as férias dele. Não é isso? Não é justo? Então, vamos lá. 30 dias de férias, o salário de férias corresponde ao salário do mês mais um terço, né? Eu tenho, então, férias simples, em dobro e proporcional. O que é as férias simples? Olha, é uma palavra que é sempre no plural, tá? Eu não tenho féria, eu tenho férias, por favor. Porque eu não tenho um dia de férias. A palavra não é singular. A palavra já é escrita no plural. Só para saber. Então, o que é as férias simples? Não sei, professora. Eu tenho férias simples, em dobro e proporcional. Acho que é o tempo normal, né? 30 dias, né? Sim. Sim. Eu acho que as férias em dobro seria quando o funcionário abre mão de, de receber as férias num ano por N motivos e prefere tirar no outro ano. Eu já vi no Acumulou, né? na Acumulou. empresa. Uhum. E a proporcional é referente aos meses trabalhados, né? Uhum. Muito bem.
Muito bem. Ainda bem que vocês não são tão zerados, né? Isso aí me cheira a alguns que já fazem estágio em algum lugar. É? Alguns já fazem estágio, né? É trabalho mesmo. Trabalha no mercado de trabalho, a gente já sabe disso. Pois é. Então. Pronto. Deixa eu ver quem é. Peraí. Deixa eu ver quem está falando aí. Quem é que trabalha aí no supermercado? Cadê? No RH de supermercado? Quem é? Não, mercado mesmo. Mercado. De trabalho. Você que era supermercado. Eita. Não, credo. Eu trabalhava no departamento pessoal de uma empresa. E eu lidava muito com essas coisas no dia a dia. Uhum. Os assuntos. Anotava a carteira, fazia a planilha de férias, né? Porque tem que ter um planejamento. Não pode sair uma galerona num determinado setor, sair tantos de férias de uma vez. Na universidade, por exemplo, se eu programar as minhas férias durante o período letivo, o sistema é bloqueado. Eu não posso tirar. Entendeu? Por quê? Como é que eu vou tirar férias no período letivo que eu tenho que dar aula? Como é que eu vou tirar férias durante a necessidade do trabalho? Porque na UFPA, nas instituições de ensino, só tem eu ali. É difícil ter outros colegas para assumirem a minha carga horária, entendeu? Então, eles não deixam que a gente tire férias durante o período de aula. Aí tem uns malucos lá do meu curso, porque eles são juízes de trabalho, têm seus outros empregos, aí eles tiram férias. Aí eles acham que eles também podem tirar férias da universidade. Olha, são umas figuras, eu não fico nem com raiva, porque a criatura sabe que não pode, mas se faz de morta. E viaja, posta foto em pleno período letivo, aí depois não sabe por que vai responder PAD. Mas isso é uma injustiça. Isso é uma injustiça. Eu estava de férias lá do tribunal. Eu disse, mas, mano, como é que tu tá de férias do tribunal? Mas tu não tá de férias da UFPA. Programa as tuas férias junto com as férias da UFPA. Aí tu pode ir para as Ilhas Maldivas, tu pode ir para o fim do mundo e postar tuas fotos. Mas não estando em aula e tu lá em Miami dando close na praia. Não tem lógica. Vai responder PAD, depois aí os alunos pegam as fotos, que aluno, né, que é rato de rede social, e aí postaram as fotos todas, imprimiram, denunciaram o professor e ele foi responder o PAD por abandono de emprego. Né? Ele levou falta e respondeu. Teve desconto de salário, tudo bonitinho. Quem pensa que na universidade a gente não tem desconto de salário, a gente tem sim, viu? Tem problema. Bom, então as férias simples, exatamente, são as férias de 30 dias corridos. As férias em dobro é quando eu não gozo o tempo, os 30 dias naquele ano que eu tenho direito. Então, olha aí, eu fui contratada em 2018. Eu vou ter direito ao primeiro período de férias em 2019, correto? Exatamente. Então, eu tenho que olhar a data, tá? Então, deixa eu colocar aqui. Dia 15 de março de 2018. Então, a partir de quando que eu vou ter direito às férias? 15 de março do próximo ano, né? 14. Não se computa o dia do início, sim do final, tá? Então, dia 15, não esqueça que dia 15 eu completo o tempo. Eu passo a ter o direito. Eu fui contratada dia 15 de março. Eu passo a ter direito no dia 14. Para que dia 15 eu já possa ter o direito. Eu completei o tempo no dia 14, porque eu fui contratada dia 15. Mas o meu direito de trabalhadora só passa a contar a partir do dia 16.
prazo em direito não se computa o do início, mas sim o do final. A lógica é essa, para a maioria esmagadora dos prazos em direito, tá? Professora? Alguns prazos tributários não se enquadram nessa lógica. Diga lá. Tem empresas que, mesmo a pessoa finalizando nesse período de 365 dias, só dão as férias quando se torna literalmente obrigado. Existe um período, para se não me engano, até completar o 2º ano, não é isso? Isso, muito bem lembrado. Então, bora lá, eu ia falar disso. Tá. Então, eu fui contratada dia 15 de março de 2018. Então, dia 14 de março de 2019, eu passo a ter o direito, olha aí lá, eu passo a ter o direito das férias. O meu patrão, ele não é obrigado a me dar as férias em março. Não. Quem disse? A CLT dá mais 12 meses para ele conceder esse período de 30 dias. Ou seja, até 15 de março de 2020, muito bem. Se eu, até dia 15 de março de 2020, não conceder as férias, ela vira em dobro. Ela vira em dobro. Tá? Porque a concessão das férias é um dever do empregador. Não é o empregado que diz, olha, eu não quero tirar férias. O que a empresa faz? Ela tem que pagar. O que é que elas fazem? A maioria, para se segurar, para não ter problema. Eles pagam o dinheiro, depositam o dinheiro em conta. Ah, se tu vai ser afastado ali ou não, isso aí é uma outra conversa, outro diálogo. Tá? Isso é as férias em dobro. Não é o empregado que escolhe, não. É o empregador que vai dizer. Como alguém acabou de dizer para mim, eles concedem apagando assim, chegando no limite do prazo para eles concederem. Porque se passar o dia seguinte, já é em dobro. Não adianta choro. Tá? Aí a contabilidade não é contada em dia, é contada em data. Por quê? Para o cálculo de direitos trabalhistas, prazos processuais, a maioria, até o ano tributário, é 365 dias, por conta do mês de fevereiro. Tem meses que são 30, meses que são 31, né? Entendeu? Então, o tempo hábil é 365 dias. Tá? Compreendo bem esse negócio aí, para não fazer errado. Não vou calcular errado, hein? Quem calcula errado, paga 2 vezes. Então, tem até 2020 para pagar, para conceder e pagar as férias. Senão, vira dobro. Aí se lasca. Então, o que as médias empresas, as pequenas, dependendo do número de empregados, porque tem que ter caixa, né, para fazer isso. Porque tu tens que recolher imposto, tu tens que recolher FGTS sobre o salário de férias. Tu tens que planejar. Então, eles planejam, eles dizem assim, olha, vai passar a listinha das férias da galera. Então, eu tenho 15 funcionários, olha, 5 vão tirar, tem esse período para tirar, os outros 5 nesse outro período e os outros 5 no outro período. E aí nós vamos planejar, entendeu? Diga. As férias elas podem ser, tipo, parceladas em tempo, tipo, 10 dias, 15 dias durante o ano, para ser, assim, pode, abatido? Isso se negocia. Sim. Hoje, com a reforma da Previdência, com a reforma trabalhista de 2017 do governo Temer,
muita coisa foi, como é que eu digo assim? Se tornou mais maleável, mais patente de negociação entre o empregado e o empregador, sabe? Como a questão do banco de horas, como a negociação do período de férias. Então, olha, fulano, eu tenho uma viagem planejada, só que eu vou viajar na baixa temporada. Ah, mas na baixa temporada eu não posso te dar férias. Ah, mas eu queria tirar 10 dias, uma semana, entendeu? Mas desde que o salário das férias já tenha sido pago no período correto. Senão dá bronca, tá? Senão tu vai sofrer uma multazinha aí linda e é melhor tu não mole, não. Tá ok? Entendido? As férias proporcionais, como alguém falou, é contabilizada dentro do ano, dentro dos meses. Isso geralmente acontece quando eu sou demitida. Você só paga férias proporcionais em demissão, tá? Só em demissão sem justa causa. E sem justa causa. Então, vamos lá. Então, por isso que é sempre bom você estar com os direitos todos, principalmente de férias, 13º, tudo pago certinho, porque senão a bronca é grande. E aí, então, eu entrei em 2018 e estou saindo agora. Eu recebi meu aviso prévio, eu recebi o papel, o aviso prévio, de que o meu vínculo de empregado vai se encerrar dia 31 de março. E eu recebi o papel, a minha notificação de aviso prévio em fevereiro, porque tem que ser no mínimo 30 dias, tá? Aí é 30 dias. E aí, ele então... Bom, mas as férias dele, ele tirou em 2020, em março de 2020. Então, ele tem, provavelmente, mais um período vencido de férias simples. Ele pode ter o caso dele não ter férias proporcionais. Às vezes, o patrão ele pode esperar para ele não ter que pagar mais alguma coisa. Ele espera o empregado completar o período de férias, ele paga e demite. Ele vai pagar menos, né? Ele vai pagar. Tem uns que não gostam de pagar absolutamente nada. Ou alguns que pagam 1/3, 2/3, 4, que não é tão grande coisa. Entendido até aí? Ah, olha aí o detalhe no final. Faltas ao serviço no decorrer deste tempo, ou seja, do período aquisitivo, o tempo que está falando aí é o aquisitivo, não podem ser descontados do salário de férias, mas sim dos dias de férias, tá? Dos dias de férias. Muito cuidado com isso daí. Então, a CLT, ela tem um quadrozinho lá. Então, se eu tenho até, salvo engano, 5 ou 7 dias de faltas no ano, nos 12 meses de aquisição, eu tenho tantos dias de desconto de férias. Eu não sei dizer de cabeça, tá? Para vocês, mas isso tem na CLT, uma tabela de férias. Então, quanto mais férias eu tenho, quanto mais faltas eu tenho, menos dias de férias eu vou ter. Sem contar que até então eu já vou estar na rua. Né? Eu sempre digo que tem gente que passa lamentando o tempo inteiro que está desempregado. Quando começa a trabalhar, começa a adoecer. Nunca vi isso na minha vida. Principalmente doméstica, né? Por experiência muito própria. Está desempregada, não falta. O primeiro mês é lindo, o segundo mês é lindo, o terceiro mês em diante é uma tal de uma dor, é um tal de atestado médico de comparecimento a posto de saúde que não é brinquedo. Entendeu? Só que você tem que saber, vocês têm que saber que só não pode descontar dos dias de férias e do salário do mês se for atestado médico. Com o atestado médico, por quê? Vem a CID, que é a identificação da doença que esse trabalhador está. Tá bom? Preste atenção. Para que ele não possa ter direito a desconto no salário do mês faltado
Mas, futuramente, no tempo de férias, ele precisa trazer o atestado médico dado lá pelo posto de saúde com a CID, que é a identificação da doença. Né? As doenças, elas têm um cadastro, tem uma CID, que é a identificação dessa doença. Cada doença tem uma numeração. Fique logo sabendo disso. Então, conforme isso, aí eu tô ok, tá? Eu não tenho desconto de nada, nem de salário do mês, e muito menos lá na frente para para tempo de férias. Eu não posso ter desconto de falta em absoluto no meu salário de férias, ok? Ó, tá aqui, eu coloquei, ó. Até 5 faltas, tudo bem. 30 dias lindos de férias. De 6 a 14, 24 dias corridos. De 15 a 23, 18 dias. De 24 a 32, 12 dias está na rua. Quem é que vai querer um empregado que falta pra caramba? Né? Não dá. Não dá. Aí a tabelinha que está na CLT ainda está valendo. Ok? Bom, eu vou encerrar aqui nas férias, tá? Poderão, olha lá, alguém me perguntou do esfacelamento, esfacelamento não, vamos dizer do parcelamento, fica mais chique, né? Poderão ser usufruídas em até 3 períodos. Um deles não pode ser inferior a 14 e os demais não inferiores a 5. Isso aí já é fruto da reforma trabalhista de 2017. Tá? Então, eu posso parcelar as minhas férias. Os dias, tá? Não é salário. O salário tem que ficar intacto, tá bom? Tem que ser pago, junto com o terço. As férias devem ser anotadas na CTPS obrigatoriamente. E só pode entrar de férias Gente, tá mudo ou o quê? Acho que o áudio dela caiu. A internet dela caiu. Ela caiu. Ela caiu. Vamos começar as aulas agora, tá? Encerra a aula aí, vai. Gente, ainda tá gravando. Ela mandou mensagem, né? Cadê a professora, mano? O César tava bem na aula, veio perguntando logo isso. Tava assim. Alô? Caiu a conexão. Mandei no grupo aqui. Vocês deixaram de me ouvir o quê? A partir das anotações da CTPS? Foi. Até férias poderão ser Ouviram? usufruídas em até 3 períodos. O parcelamento? Isso. Ah, tá. Tá bom. Então é a última tela. Então, as férias, elas podem ser. Tem alguma bronca aí, ó. Ixi, Maria. Caiu de novo?
Ela parou de apresentar A tela dela. os slides. O Júnior até voltou, o Júnior. Acho que é um sinal. Gente, a conexão tá caindo toda hora, não sei o que está acontecendo. Estão me ouvindo? Sim. Deixa eu correr antes que dê outro tilt, pela terceira vez. Eu estava danada falando, como eu estava na tela do PowerPoint, eu achava que eu estava falando para vocês, e não estava. Meu filho que me alertou aqui que não, que estava sem a rede. Conseguiu? Entendeu? Então, vamos finalizar. Então, as férias, elas podem ser parceladas em 3 períodos. Antes, só podia em 2. Só no mínimo, era no mínimo, no máximo 10 dias. Tu podias vender as férias, né? Oficialmente. Agora, tu podes... eu estou falando de venda de férias. Eu não estou falando de gozo dos dias de férias. Então, tu podes usufruir em 3 períodos. Isso também é fruto da reforma trabalhista de 2017, em 3 períodos. Um deles não pode ser inferior a 14, e os demais não inferiores a 5 dias corridos. Então, isso aí não tem nenhum segredo. As férias, elas devem ser anotadas na CTPS, a data correta e comprovando o depósito do salário de férias em conta, tá? E o empregado, ele só pode entrar de férias a partir do momento que ele tiver assinatura, o carimbo da apresentação da carteira. Às vezes, dependendo da relação, do tamanho da empresa, eles fazem exatamente isso. Com a carteira de trabalho eletrônica, eles podem ter acesso digitalmente, né, à carteira de trabalho para poder fazer as anotações de férias. Que vai que o trabalhador perca a carteira física, já tem a digital. Para que eu possa também tirar férias, eu preciso receber o aviso prévio de férias. Meu empregador tem que me informar. E a questão das férias em dobro e das férias proporcionais, nós já falamos aqui mais um pouquinho atrás. Então, eu vou encerrar a aula aqui na parte das férias. Nós ainda temos 13º, tá? Temos 13º, temos o contrato de trabalho propriamente dito, o FGTS. Esse material eu vou colocar agora no Classroom de vocês. E vou esperar meu amigo Wilson falar o que vai ser feito sobre essa questão dos vídeos que ele tem na pasta dele de legislação social. Alguma pergunta? Alguém quer falar alguma coisa? Vocês já definiram as avaliações? Eu vou parar a gravação, tá? Professora? Diga.
eu tenho, na verdade, uma dúvida em relação às férias no momento da rescisão. Se no momento da rescisão eu levo em consideração o interstício ou o exercício na CLT, no momento da rescisão. O que é que tu chama de interstício e exercício? Só para eu entender. Porque assim, eu trabalho com pagamento, com o setor de pagamento no RH, só que é no serviço público, né, no Ministério da Saúde. Então, a gente tem uma, não sei se é a mesma da CLT. No momento da minha rescisão, eu levo em consideração a data de ingresso do servidor. Sim. No órgão. Né? Aí e quando eu faço o meu. E no ingresso desse servidor, eu não levo em consideração interstício, como na CLT, né? Para contagem. Mas nas férias. Aí por isso que eu estou perguntando. Mas nas férias. Na minha, por exemplo. Tu tens que considerar o teu tempo de férias, quando foi concedida a tua últimas férias. Já que a CLT, ela dá o direito ao teu empregador de mais 12 meses para conceder, tem que ter o cuidado com isso, porque geralmente, na rescisão, tu vais receber proporcional, porque senão, o que o empregador tem que pagar é muita coisa na rescisão. Então, o que eles fazem? Eles esperam que as férias simples, e aí, quando o trabalhador está com poucos meses, ele dá o aviso da rescisão do contrato e paga férias proporcionais. 1 mês, 2 meses, 3. A minha pergunta é se na CLT eu levo em consideração, então, o exercício ou o interstício de 12 meses. Por exemplo, eu entrei na empresa em 2017. Eu tenho o interstício do primeiro ano de férias. Eu entrei em janeiro de 2017. Eu voltei ali direito ao meu primeiro interstício de férias 12 meses depois, correto? Tu adquire o direito. Tu adquire o direito. A retirar as minhas férias. Não, Patrícia, não. É isso que eu... 2017, Pera lá. Tu vais adquirir o direito às férias em 2018. Mas o teu patrão não é obrigado a te dar no dia seguinte que tu adquiriste o direito. Ele não é obrigado a te tá? Sim, mas eu estou falando do direito. Eu adquiri meu direito em 2018. Só adquiriste. Sim, não, eu estou falando só disso. Só é um exemplo. Em 2020, em janeiro de 2021, eu fui demitida. A minha rescisão, o valor da minha rescisão pela CLT, eu levo em consideração o meu interstício ou a minha entrada na empresa? Suponhamos que seja em fevereiro. Tem que ver, porque isso aí, eles vão te pagar férias proporcionais, o teu interstício, não o teu tempo de entrada na empresa. Por quê? Se eles já te pagaram as férias, tu estás ok, aí ele te demitiu agora em março, tá? Te demitiu agora em março. Aí já peguei. Ele te pagou, pagou as mas férias olha só. Tu, pagam 12 avos, né? Se tu tiraste férias em fevereiro, ou se ele te deu em janeiro, ele vai te dar ou 1/12 ou 2/12. Entendeu? Isso, dependendo. E é isso. E é isso. Então, não tem um texto para proporcional. Sim. Só tem texto para... Não, estou só esclarecendo aos demais. Não tem um texto para proporcional. Porque, geralmente, as férias proporcionais, elas são pagas na rescisão trabalhista. Ok? E sem justa causa. Não há pagamento de férias proporcionais em demissão por justa causa. Na justa causa, eu só tenho o direito de receber aquilo que está vencido. Fique claro. Não tem vacilo aí. Muito cuidado com isso. O que mais, Patrícia? Então, se fosse demitido em 2021,
Se ele te pagou o período 2017, 2018, 2019, se ele te pagou tudinho, ele só vai te pagar, dependendo do período que tu adquiriste, que ele te deu o pagamento imposto do período anterior, ele vai te pagar só um pouquinho de proporcional em 2021. Sim. Aí se ele não retirou as férias indenizadas, né? Aí recebe as férias indenizadas, exatamente. Alguma coisa mais? Diga, Patrícia. Não, é porque no serviço público a gente faz a conta a partir do interstício, do período aquisitivo. Do período aquisitivo. Sim. Do período aquisitivo. Que é aí só que pela no 8.112. Sim, mas aí no serviço público eu planejo o meu período de férias, né? O CIAC, Isso, exatamente. o Instituto Federal, Isso, exatamente. E faz o planejamento Isso. lá. Aí ele vai Isso. saber, ele já tá tudo formatado no sistema. Nem esquenta. Eu já, por exemplo, em janeiro, eu programei o meu período, eu esqueci. Todo ano eu programo as minhas férias para janeiro. Esse ano que passou, eu esqueci completamente. Aí, quando eu fui olhar, eu esqueci de programar minhas férias. Ou seja, quando eu me despertei, que foi no início de janeiro, eu só recebi meu salário de férias, eu só fiquei rica em março. Não, eu fiquei rica em março. Exatamente. Eu não fiquei rica. Agora em março. Fiquei rica em março. Eu digo que eu fiquei rica em março. Porque 45 dias para o serviço público te pagar. Então, tu fica mais de um mês. Eu já programei as minhas férias de 2022. Já está lá. E do jeito que eu sou voada, eu esqueço mesmo. Imagina se não recebesse dinheiro. Crianças, alguma coisa a mais? Na próxima... João Marcos, tu está com o teu microfone aberto. Alguma coisa? João Marcos? Eu acho que só a prova mesmo. Que a gente não, mas isso aí vocês vão decidir, né? Não me mandaram nada, já acabou o prazo, mas tudo bem. Será que não ficaria melhor em grupo as duas? Ou tem problema? Não tem problema. Eu só quero que me diga eu não quero grupo de 5, não. De 4, então, né? No máximo, porque senão dá confusão. Certo, então as duas provas em grupo de 4, né? Não, mas vocês resolvam. Eu só quero receber no Class 1 a decisão. Coloque lá. Vocês têm até quarta-feira à noite, até o final do dia, a resposta mande para o Class 1. Coloque lá. E aí, olha, professora, os grupos vai ser em dupla, vai ser em trio, vai ser individual, não sei como. Acabou-se. Mas são 2 avaliações. Tá bom? Então, vocês têm até quarta-feira, novamente, para me mandar no Classroom. Não no grupo de vocês, tá? No Classroom, para ficar Professora, tudo bonitinho. Diga lá. Diga, a gente pode escolher tanto a primeira avaliação quanto a segunda, em dupla ou em 4. Sim. Ou só uma ou outra? Não, as duas. As duas. As duas. Ah, tá. Ok. Tá bom? Obrigada. Eu só preciso disso logo porque eu tenho que me organizar também. Tenho que fazer meu planejamento aqui, tá? Certo, E eu vou colocar no plano de ensino de vocês para poder enviar. Diga, Vitória. A senhora vai fazer chamada agora? Não, meu amor, chamada não é obrigatória. Se algum professor fizer chamada, ele não pode reprovar ninguém por falta. O período de emergência da universidade está lá dizendo que o professor ele não pode reprovar aluno nenhum por falta. Não interessa. Não interessa. Eu não vou perder meu tempo fazendo chamada se eu não posso reprovar por falta. Para que fazer chamada, né? Se a universidade, inclusive, orienta que a gente faça aula assíncrona, porque tem aluno que não tem condição de estar online todas as aulas. Tem problema, isso aí é tranquilo. Então, por isso que eu não posso fazer... tem professor maluco que está fazendo isso, não sei
para que eles fazem isso? Porque não podem reprovar por falta, tanto que teve uma situação lá no direito, e o professor fez isso e deu em nada. Ele quis reprovar